amada igreja, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém, Jesus. Mais um dia, meus irmãos, nós estamos aqui e nós nos reunimos com o objetivo, é adorar o nosso Deus. Glória a Deus. Nós estamos aqui exatamente para isso, para rendermos culto a esse Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Porque o nosso Deus, Ele é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Meus irmãos, eu vou deixar uma mensagem prévia aqui. Acho que eu vou Aleluia. usar esse púlpito aqui. Oh, glória. Essa mensagem ela está registrada no Evangelho segundo escreveu Mateus, Glória a Deus. Maravilha. Evangelho segundo escreveu Mateus, glória a Deus, aleluia. Oh, glória. Evangelho segundo escreveu Mateus, o capítulo de número 5, o versículo 4, diz assim: Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus, Ele é o Deus de todo consolo. É o Deus que enxuga as lágrimas daqueles que choram. Nós temos um relato, meus irmãos, no Velho Testamento, que diz que as duas esposas de Eucana, nós temos Penina e nós temos também Ana. E nós observamos o seguinte, que Penina, porque ela podia gerar filhos, e ela tinha filhos, ela humilhava Ana. E Ana constantemente, essa mulher amargurada de espírito, sendo humilhada também por Penina, ela chorava na presença do nosso Deus. Mas chegou um momento, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus ouviu a súplica e as orações dessa mulher, Glória a e Deus. se compadeceu dela, e houve consolo, porque Deus enxugou as lágrimas dessa mulher. Glória a Deus. Quantas humilhações, meus irmãos, essa senhora não passou, aquela mulher, a humilhando tanto. E assim também, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é conosco. Às vezes, meus irmãos, nós choramos. Por quê? Choramos por causa das injustiças. Talvez ali no seu local de trabalho, quantas pessoas que se levantam e nos humilham tanto. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso. Ele está atento, meus irmãos, a tudo isso que nós passamos. E haverá consolo, porque Deus vai estender as suas mãos de poder e também enxugará dos nossos olhos as lágrimas, o nosso choro, e nos dará vitória. E aqueles que nos humilham, meus irmãos, eles terão que contemplar isso. Nós alçaremos a bandeira da vitória, e nessa bandeira estará escrito assim: vitorioso e vitoriosa, com letras bem grandes, para a vergonha do inimigo. No Salmo de número 56, versículo 8, meus irmãos, ali está registrado assim, que Deus, Davi dizendo assim: o Senhor tem visto as minhas vagueações, nada passa desapercebido aos olhos desse Deus Todo-Poderoso. O sofrimento, Deus sabe, meus irmãos, nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, nós temos sentimento, meus irmãos, nós nos entristecemos, nós nos abatemos, nós ficamos magoados às vezes, por quê? Por causa das injustiças, mas o nosso Deus não deixa isso passar, Ele contempla tudo, haverá vitória, haverá também consolo. Nós temos que permanecer firmes na presença desse Deus, não podemos desanimar, porque Deus está contemplando as nossas lágrimas, e Ele diz mais assim: as nossas lágrimas estão registradas no livro de Deus. Está escrito no Salmo de número 56, versículo 8. Ele diz: recolhestes as minhas lágrimas do seu odre,
Não estão elas registradas no seu livro? Veja, meus irmãos, o nosso Deus é o Deus de todo consolo. Haverá consolo para nós, meus irmãos. Diante dessas aflições que nós passamos, Deus está contemplando isso, e na hora exata haverá um consolo vindo da parte desse Deus Todo-Poderoso. Fique firme, confie nesse Deus, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque o nosso Deus é o Deus de todo consolo, e haverá, meus irmãos, as lágrimas vão cessar, porque o nosso Deus virá em nosso socorro, e haverá consolo para nós, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, meus irmãos, eu quero agradecer aqui a minha oportunidade. Irmão Alain, eu posso contar aqui uma audição que eu tive, que não estava há muito tempo. Eu vou contar essa audição, que é para a edificação da igreja. Eu estava, acho que foi o ano passado, foi o ano passado. Nós estávamos sentados ali, jantando, eu, minha esposa e meu filho. E repentinamente, meus irmãos, eu comecei a ouvir um barulho, parecia umas cadeiras sendo arrastadas assim, e aquilo me chamou a atenção. Mas era Deus me preparando para o que viria depois, o que viria posteriormente. E aquilo chamou a minha atenção, arrastando as cadeiras. Aí repentinamente, o som daquelas, pareciam cadeiras se arrastando, parou. E o que eu ouço, meus irmãos, no céu? Eu ouvi o chofar de Deus. Eu não sei se vocês acreditam nisso. E eu ouvi essa trombeta tocando. E ela tocou assim, olha. Bom. E parou. E aquilo me chamou a atenção. Aí tocou uma segunda vez da mesma maneira. E eu ouvi uma terceira vez. Aí já caminhava pelo meio do céu. Para mim, quem estava tocando aquela trombeta ali, estava andando com ela, ou voando no céu e tocando essa trombeta. Por 3 vezes, meus irmãos. Então, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós temos que estar preparados. Nós temos que estar com as nossas vestiduras altas. Nós não podemos permitir que o mundo, ele nos enlace. Ele nos leve para Ele, e ali fiquemos aprisionados, e não haja mais como retornar a esse Deus Todo-Poderoso. Nós somos a noiva de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a sua vinda está breve. Então, meus irmãos, vamos continuar firmes. Deus está conosco, ainda em meio a essas aflições que nós passamos. Aparenta-nos que Deus não está contemplando o nosso sofrimento, a nossa dor, mas Ele está. Eu acabei de ler aqui que o nosso Deus é o Deus de todo consolo. Ele enxuga as lágrimas, Ele dá vitória. O que nós temos que fazer, amada igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é continuarmos firmes, crendo neste Deus, seguindo os seus princípios, o caminho que Deus quer que nós sigamos, porque a vitória é muito grande. E o inimigo, ele vai ficar envergonhado sim, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, e o nosso Deus seja sempre engrandecido, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.